Nada melhor do que estar entre amigas, né? E ter também algumas coisinhas em comum. Nesse caso, eu tô com uma especialista, a doutora Graciele Tombini, endocrinologista. A gente já tem uma jornada aí de quase 15 anos juntas. Mais ou O menos. que é maravilhoso, né? Ter uma especialista acompanhando a nossa jornada, a nossa saúde. Mas agora estamos vivendo um momento comum para as duas, que é a chegada da menopausa. E é um momento que marcou a minha vida como médica, Rodaica, porque eu sempre soube, estudei, é óbvio, e ouvia as pacientes falando e pensava, eu sempre acreditei nelas, mas é muito diferente de quando acontece isso com a gente. Aí a gente entende todas aquelas queixas, Nossa, né? entende e valoriza o dobro, e eu vejo que as mulheres sofrem não só pelo momento, mas para com os companheiros que não as entendem, entendeu? Os maridos não entendem, não conseguem captar. Se eu mesma, como médico, não tinha médica real noção, imagino que é um cara em casa que não tem nenhum conhecimento. Tipo, tá se queixando demais, essa aí, não é tudo Exatamente, isso. exatamente. Aliás, é uma característica, eu acho que da vida da mulher, né? A gente passa por tantas questões ao longo da vida e quando poderia chegar no momento de ficar mais tranquilas, aí vem a menopausa. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem uma medicina hoje que evoluiu muito e que consegue lidar muito bem com essa questão, né? Com certeza, a gente tem desde o tratamento dietético até o medicamentoso e reposição hormonal que vão ajudar, né? E claro que tem que ser bem indicados, tem que avaliar cada paciente. Tem gente que vai necessitar reposição e pode usar, e tem gente que não vai poder usar, por exemplo. E vai ter outros recursos. Vai ter outros recursos, né? Mas a gente tem muitas coisas aí para fazer. Agora é incrível como essa questão hormonal ela impacta na vida da pessoa, né? E realmente na prática a gente percebe os efeitos que isso faz no corpo. Toda a nossa saúde está muito ligada à questão hormonal, né? Exatamente. Eu digo que os hormônios eles circulam no nosso corpo em microgramas. E uma pequena diferença acaba sendo uma grande diferença, entende? Então, assim, tá começando a diminuir o estrogênio, isso já dá grandes sintomas, entende? Já vai sentir os calorões, se reflete muito no sono, o sono não é o mesmo, né? Energia, irritabilidade, memória, Libido, libido, são né? muitos efeitos. E tem uma questão que eu acho que é comum a todas as mulheres. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no meu Instagram também. Que são esses medos, né, em relação à reposição hormonal, o melhor tratamento. Tenho falado também da minha busca por autoconhecimento e de estar sempre com os exames em dia para entender o que está acontecendo. Acho que esse também é o ponto, né? Hoje a reposição hormonal ela é segura, mas ela precisa de indicação. Exatamente. Então, assim, o que a gente sabe? A reposição hormonal, ela, apesar de a gente saber que ela pode aumentar alguns riscos, e a gente sabe, a gente não pode dizer que não, por exemplo, um mínimo aumento de risco de câncer de mama, um mínimo aumento de risco cardiovascular. Porém, o que se viu desde 2017, a Associação Americana de Menopausa se posicionou dizendo que, para tudo, que a gente tem que se importar com qualidade de vida. Exato. Não adianta a gente ficar focado naquele risco que nem é tão grande assim, que existe, mas não é tão grande, e deixar as pessoas não terem qualidade de vida. E aí se começou a olhar para a reposição hormonal com esse olhar assim, cada paciente é um paciente. Por exemplo, eu tenho lá a Rodaica, que não fuma, que faz atividade física e tá com sintomas, ela tem que repor, ela pode repor, né? Agora, se ela já tivesse tido um câncer de mama, por exemplo, a coisa fica diferente, a gente já não pode fazer essa reposição. Então é caso a caso e tem que ter essa análise muito segura, né? Exato. Agora vamos falar de homem e mulher. Porque a mulher tem essa queda hormonal ríspida, né, que acontece ali com a chegada da menopausa. O homem, obviamente, também envelhece, mas essa queda dele é muito diferente, né? A gente sempre diz assim, a menopausa é realmente, apesar de ter o climatério que antecede em torno até de 8 anos antes da pausa, o homem, essa coisa se arrasta ao longo de uns 20 anos até ter uma grande deficiência de testosterona, entende? Não existe uma pausa.
existe uma redução gradual, que ele vai até se acostumando, não é Ele nada... não sente tanto como a gente. Não, eu diria assim, ó, uma mulher aos 50 equivaleria a um homem aos 65 anos, talvez. É ali que ele vai sentir o que ela sentiu aos 50, entendeu? E como médica acostumada a atender homens e mulheres, qual que é a tua dica, digamos assim, para o casal? Eu tô vivendo, por exemplo, isso na minha vida, né? Viemos eu e o Alexandre tá tratando também, tá se cuidando. Eu acho que é importante também ter na vida do casal esse momento também que eles se unem em busca dessa saúde em comum ali, para que isso não afete o relacionamento também. Uhum, com certeza. E tu tem muitos desses exemplos? É sempre mais a mulher que puxa o homem que puxa a mulher? Como é que funciona Não, nessa é hora? sempre a mulher que vem primeiro e depois traz o marido na consulta. Mas O é homem muito vai se comum eu flexar. atender o casal, assim, uma coisa bem interessante. É muito comum. A minha principal dica é que o homem tenha um pouco de paciência com a mulher nesse período. Sim. E que o casal se retroalimente, né? Assim, especialmente se eu pensar na questão sexual, Sim. né? Eu acho que tem que ter novidades, ideias, né? Pra coisa fluir, porque realmente a mulher tá num período ruim, mas que quando ela começar a fazer a reposição, ele ter Ela certeza que recupera. ela vai melhorar, Sim. né? Enquanto isso, é importante ter criatividade, ter esse cuidado com o relacionamento, né? Exatamente. Que também vai estar baseado em outras coisas. É Exato. interessante isso. Cada vez mais a gente vive por mais tempo. Antes a perspectiva de vida era muito menor, né? E hoje as Com pessoas certeza. estão vivendo mais tempo e eu acho que mais do que isso, estão se dando conta que vão envelhecer e que precisam ter qualidade de vida. E eu acho que isso tem virado assim o fio de muita gente na hora de pensar na saúde. E a contribuição médica nessa hora ela é fundamental, porque aí a gente fala de prevenção, de doenças que já vão surgindo e que ainda podem ser revertidas. Hoje a medicina está muito mais preparada para isso, um envelhecimento mais seguro e planejado. Certamente, certamente. Se pegar 20 anos atrás, as pessoas morriam de infarto sem nem saber que elas tinham, por exemplo, um colesterol alto. 30 anos atrás. Hoje a gente já diagnostica que ela tem um colesterol alto, que ela já tem uma plaquinha na carótida, o nível de tratamento que ela vai ter para isso, e ela não vai morrer de evento cardiovascular, entendeu? É isso que fez com que aumentasse muito também a expectativa de vida, principalmente e no câncer, né, o diagnóstico precoce. Hoje o câncer ele tem tratamentos muito mais específicos, né? Não é aquela sentença de morte que era antigamente. Tem muita evolução na medicina. Qual que tu percebe assim que é a maior motivação do paciente que chega já ali nos seus 40, 45, 50 anos se dando conta que precisa se cuidar? A maior motivação deles é conseguir envelhecer bem, né? Com qualidade de vida, pensar que quer aos 70 anos continuar viajando e fazendo Tendo muita autonomia, autonomia, né? E para isso, claro, a gente tem que ter vários cuidados. E uma coisa que eu tenho reforçado muito, Rodaica, é lembrar de um órgão do corpo, ou melhor, de uma glândula do corpo que se chama músculo. Né? As pessoas também, quando se preocupam com a estética, querem emagrecer de qualquer forma e perdem massa muscular. Lembrando que o músculo é uma glândula que secreta hormônios. O músculo é o que vai te dar toda a estrutura óssea e para te ter uma longevidade com autonomia, né? Então a gente tem que começar a se preocupar com o músculo também, não só com a gordura corporal. Exato. Tem uma coisa interessante, assim, que eu sempre falo, que a gente começa a envelhecer no dia que nasce. Né? O envelhecimento ele vai se dando ao longo da vida, mas a gente demora para perceber. Então hoje, com tanta informação e com o nosso próprio exemplo de estar envelhecendo de um jeito diferente do que as nossas avós envelheceram, eu acho que a gente acaba também inspirando mulheres mais jovens e homens também de 30, 20 e poucos anos a já terem uma vida com mais qualidade e fazerem o que a gente fala muito hoje, ouve muito sobre essa reserva muscular, reserva de saúde, que é para quando chegar esse momento a pessoa tá super bem para enfrentar todas essas mudanças que o corpo naturalmente vai ter. Com certeza. Né?
essa reserva muscular para a mulher, principalmente, também interfere até nas questões de menopausa que a gente já falou. Com certeza. É que a gente tem que lembrar essa parte, assim, que as pessoas não se dão conta que o músculo, então, secreta hormônios, né? E hormônios todos que vão ser favoráveis ao teu metabolismo. Por exemplo, o músculo secreta um transportador de glicose, ou seja, quem faz mais musculação, tem mais músculo ativo, tá, gente? Não é um volume gigante de músculo Sim, apenas. não é da pessoa ser enorme. Só hipertrofiada, não. Quando eu falo assim, é um músculo ativo, um músculo funcional, né? Então eu vou ter uma melhora da glicemia em pessoas que fazem musculação. E isso para longevidade é tudo, né? Os pontos que a gente tem que cuidar principais é cuidar muito bem da pressão arterial. Eu tenho que ter uma glicemia normal. Eu vou fazer todos os exames preventivos em relação ao câncer, né? E se eu cuidar do meu colesterol também, eu tô cuidando e do músculo, eu tô cuidando de tudo que eu posso cuidar para envelhecer bem. Perfeito. Esses são os pontos importantes. Os pilares pilares. Exato. Quais são hoje as principais doenças assim relacionadas ao envelhecimento ou mesmo a falta de cuidado com a saúde, né? Uma pessoa que não tem ali aquele cuidado com a alimentação, que está pouco preocupada em se exercitar, o que vai acontecer na vida dela e que tu acaba recebendo muito aqui no consultório também? Então, a gente acaba vendo muito essas doenças metabólicas como o diabetes, por exemplo, e que vai acarretar em vários outros problemas de saúde. Então, o diabetes, ele pode dar alteração no rim, pode dar alteração nos pés, enfim, né? Essa questão metabólica. Se eu falar das pessoas muito idosas, daí já são coisas que a gente perde do controle, né? Por exemplo, Alzheimer. Então, essas coisas ainda hoje em dia, a gente tem muito a estudar, mas já estou falando de pessoas com 90 anos ou mais, né? Mas o que eu acabo vendo de quem não se cuidou uma vida toda é essa questão mesmo cardíaca, de diabetes, né? Porque se cuidar, isso aí é uma coisa bem pouco provável que vai acontecer. A gente sabe que 85% dos diabéticos jamais teriam tido uma glicemia alta se estivessem no peso ideal. 85%. Gente, que loucura. Só 15 teria, independente do peso, estando num peso ideal, né? Tem uma coisa interessante que se fala muito hoje, que é de emagrecimento e qual seria esse peso ideal. Ou seja, tem uma questão muito ligada à estética, né, das pessoas terem mais liberdade, digamos assim, para terem os corpos que elas querem. Existe esse discurso hoje, né, essa causa mesmo que eu acho que também é importante para a autoestima, mas existe uma outra relação que está diretamente ligada à saúde, né? E aí, quando a gente fala em peso ideal, a gente está falando, na verdade, de saúde, que seria o peso ideal para aquilo ali futuramente não te trazer problemas como diabetes e todas essas coisas que a gente tem falado. Essa questão do emagrecimento, ela ainda é um problema muito sério, né? Assim, a obesidade, ela é uma doença e a pessoa ter o entendimento da necessidade de emagrecer também é um problema, porque tem muita relação emocional, né? Com certeza. Mas o bom é que o tratamento, o que a gente tem hoje de recursos para o emagrecimento é muito amplo, entende? A gente tem uma gama de medicamentos por vir, inclusive, né, que existem, que promovem uma perda de peso semelhante a uma cirurgia bariátrica. Então, isso é o ponto, porque antigamente eu tinha que falar para o paciente, olha, o medicamento vai fazer perder 5% do peso que tu tens hoje. 5%. Não é suficiente. É para a saúde um pouco, com certeza, Tá. mas ninguém quer só os 5%, né? E hoje a gente tem medicamentos que vão chegar a 25% da perda de peso, que vai levar esse paciente a um peso ideal em todos os sentidos, né? Ideal para a saúde, ideal do ponto de vista estético para ele também, né? A gente está falando de medicamentos que ficaram super populares agora recentemente, são as Também. canetas. Esses medicamentos que eles vieram mais focados realmente no emagrecimento, com menos efeitos colaterais e mais seguros, né? Exatamente. Mas tem ao mesmo tempo também uma procura muito louca das pessoas e fazendo isso de uma forma errada. Exato. E o que acontece? No momento que o paciente não tem orientação, o que a gente tem visto é muita gente tendo efeito colateral, não é o risco exatamente do medicamento, mas usar de maneira errada vai ter mais efeitos colaterais. E que também não vai contribuir para o sucesso daquele Não, tratamento. porque ele nem vai conseguir continuar o tratamento muitas vezes e dizer, não funciona, ou passei mal.
Durou um tempo, depois não fez mais efeito. Exato. É uma coisa que também falam muito. As pessoas também não sabem direito a dose máxima, elas acham que é uma e na verdade é outra, né? Então precisa de um acompanhamento e a gente tem muita gente para atender, né? Essas pessoas. Quem não pode fazer uma consulta particular, que vá pelo plano de saúde ou até mesmo no SUS, buscar essa orientação e não fazer por conta. Jamais fazer por conta, Jamais né? fazer por conta. É a pior escolha. E a minha alegria em relação a esses medicamentos que, embora esteja vindo novos, os antigos já também vão ter os genéricos, né? Ano que vem é previsto que a gente tenha a semaglutida genérica, né? Mais acessível. Mais acessível, porque isso eu acho um absurdo, né? Do ponto de vista de saúde pública, a gente não poder dar um medicamento que funciona para um paciente que precisa. Sim. Né? Isso eu acho realmente que é um problema. Mas tem essa perspectiva de também ter um custo mais acessível, né? Tem uma coisa muito interessante aqui no consultório da doutora Graciele, que é esse acompanhamento, assim, muito... Esses dias a gente fez uma bioimpedância e aí tu me mostrou uma minha de vários anos atrás, né? Então, esse método, assim, mais comparativo. E a bioimpedância, eu acho que tu é uma das precursoras aqui. Com certeza, né? acho. Que olha isso de uma forma mais profunda e entende o que a pessoa tem de músculo, o que tem de gordura, que vai muito ao encontro do que a gente está falando sobre a importância do músculo no corpo, né? Exato. De não perder o músculo num tratamento de emagrecimento, e sim a gordura. Exato. E não é assim só perder peso na balança e não é só o peso na balança que importa. Porque eu posso estar um pouco mais pesado, mas eu tenho mais massa magra, né? Sim. Então, assim, depois até quero pegar o moldezinho ali de gordura e mostrar qual é a diferença. É importante isso. Sim, com certeza. Tá. As dietas que acompanham esses tratamentos de emagrecimento, porque assim, o paciente chega aqui, ele tem questões de diabetes, ele tem outros problemas de saúde, essa questão do emagrecimento, ela sempre vai estar ligada, porque tu precisa fazer com que esse paciente... Tudo começa pela dieta, não pelo medicamento, né? Começa pela comida, as escolhas certas na hora de comer. Com certeza. E aí tem uma questão que eu quero entrar, que é desse método que tu tem usado hoje do sensor, e também desse cuidado de ter uma dieta mais focada na proteína, principalmente para as mulheres que estão nesse momento que a gente está chegando ali na menopausa, né, no envelhecimento e precisam cada vez mais de proteína. Então, fala um pouquinho de tudo que tu tem aprendido nesses últimos tempos em relação à dieta. Primeiro que começou com um aprendizado que eu fui fazendo em mim mesma, né? E se tornou uma coisa muito interessante que eu vi que funcionava e ao longo dessas minhas tentativas também foram surgindo alguns estudos, tá? Mas um muito importante que eu gostaria de citar, que foi publicado recentemente com um número enorme de pacientes, era comparando as diferentes dietas em relação à perda de gordura e massa muscular. Tá. Então a gente tinha a dieta baixíssimo em carboidrato, uma dieta com pouco carboidrato, uma dieta rica em fibras. A minha dieta, que é uma dieta que eu chamo de rica em proteína, porque na verdade ela não é baixo carbo, ela tem carbo, tem menos carbo do que uma dieta padrão, mas ela não é considerada uma dieta low carb, não é high protein, tá? E uma dieta baixa em gordura apenas. Todas as dietas, menos a rica em proteína, que é a que a gente faz aqui no consultório, tem uma perda de massa muscular em torno de 24% a 25% do peso perdido. E a dieta rica em proteína, a perda de massa muscular é no máximo 11%. Nossa, é tá? muita diferença. É muita diferença. Isso significa que de 10 quilos que um paciente emagrece nessa dieta alta em proteína, em torno de 1 pode ser massa muscular. O detalhe é que nos meus pacientes que treinam 3 vezes por semana, tá? E que tem uma média de 10 quilos que tem que perder de peso, eu não vejo perda nenhuma de massa muscular no geral, tá? Mas pode sim ter esses 10%, eu vejo em alguns. Principalmente os que não treinam, tá? Importante a musculação aliada ao emagrecimento. Sim. Esse dado, ele foi um dado geral nos estudos e tinha pessoas que não treinavam em todas as dietas, sendo bem sincera, né? Então, a questão do sensor de glicose, né? O que a gente descobre? Que primeiro, só de estar com o sensor, ele já é um controle, né? Sim. Então, ele é um controle porque o paciente está se observando e vendo os alimentos que elevam a glicose, porque o médico que está acompanhando também está observando. Sim.
Um segundo momento, então, daí o paciente já vai saber as escolhas. Bom, isso aqui eleva demais, não devia comer. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Muito interessante. Eu usei durante os 15 dias iniciais agora do nosso tratamento mais recente e eu percebi um aprendizado mesmo. Tipo, olha como isso acontece, né, de tal forma. E coisas do dia a dia também. Bom, no Alexandre, por exemplo, fez um efeito incrível, né? Porque ele ao contrário de mim, tem muito mais essa questão com o doce, né? Então, é interessante a gente observar porque é que tu leva pra vida, Com né? certeza. Tu aprende sobre aquilo ali, já é mais uma coisinha de autoconhecimento. E o outro ponto é que se o paciente consegue atingir a meta de glicose, ele vai ter uma queima maior de gordura e menor de massa muscular, tá? Toda essa questão que a gente tem, por exemplo, do aumento de gordura visceral e aumento de insulina, o contrário é verdadeiro. Por exemplo, então, se eu como alimentos de alto índice glicêmico e fico fazendo pico de insulina, eu vou acumular mais gordura visceral. Ao mesmo tempo que, se eu cuidar os picos de insulina, eu vou consumir mais a gordura visceral também. Entende? Então, esse é o outro ponto que funciona esse acompanhamento. Não é apenas o controle, mas conseguir manter a glicemia estável, eu tenho sim uma maior queima de gordura. Mas um ponto muito importante, que eu acho que a gente não pode dizer para as pessoas, então bota o sensor, come tudo o que quiser e controla a glicose. Não é. A gente tem que ter sim, para perda de peso e emagrecimento, uma restrição calórica. Não vou dizer, come tudo o que quiser. Não, infelizmente... É consumir menos, comer menos do que consome. Isso não tem como dizer que não. Tem que restringir caloria, mas a restrição calórica nessa dieta é menor. Eu posso dar mais calorias nessa dieta do que uma dieta padrão. O paciente pode comer um pouco mais. Onde que ele vai comer mais? Em proteínas, tá? Sim. Mas ele come mais. E aí entra essa questão da dieta rica em proteína. Exatamente. E que vai contribuir diretamente com a questão do músculo. Exatamente, mas não é uma dieta zero carbo, como eu falei anteriormente. A dieta paleolítica, a dieta low carb total, ela tem uma perda muito grande de massa muscular. O músculo precisa de carboidrato também, não é só proteína. Né? Essa coisa de tirar os carboidratos e achar que vai... Não, vocês estão se enganando, vocês estão perdendo mais músculo. Peso na balança não quer dizer que está perdendo gordura, que é o que importa. E tem uma coisa muito interessante que eu acho que a gente precisa ressaltar, que quando tu busca fazer uma transformação na tua vida, ser uma pessoa mais saudável, mais cuidadosa com o que come, se exercitar, tu não tá buscando aquilo ali por um tempo que as pessoas às vezes entendem que é um tempo de dieta ou um tempo de tratamento. Na verdade, tu tá fazendo um acompanhamento para entender o que acontece no teu corpo e a partir dali viver daquela forma. Exatamente. Então a gente precisa ter uma dieta que é sustentável, que é prazerosa, que nos permite também algumas coisas que a nossa vida tem, né? Claro. Vai viajar, vai num evento, quer dizer, existem essas exceções, mas é importante ter uma dieta sustentável para que no dia a dia tu também tenha prazer com o que tu tá te alimentando, né? Óbvio. Não, e assim, essa questão eu também trabalho na dieta, de ter os prêmios da dieta, entende? De poder ter uma refeição livre, de como que eu posso incluir o álcool e não ter um impacto negativo. Exemplo, eu sempre digo, o segredo primeiro, se a pessoa gosta de vinho tinto, é a bebida de escolha. E segundo lugar, jamais comer carboidrato junto com a bebida alcoólica, entende? O impacto do álcool com carboidrato é muito maior no nosso organismo, porque o corpo vai entender que ele não precisa metabolizar o álcool, e sim ele vai absorver esse álcool e transformar em gordura se tiver carboidrato. Certo. Mas se não tiver, ele não entende dessa forma. Estou falando em quantidades moderadas, tá? Sim, sim. Tipo, máximo 300 ml de vinho tinto. E vinho tinto é a bebida de escolha para quem pode escolher e gosta. Agora, é incrível como pequenos detalhes fazem diferença e o quanto é importante a gente aprender sobre isso, né? Para ir aplicando no dia a dia de uma forma quase que natural, assim, sem, né, precisar pensar muito. Introduzir aquilo ali como um hábito na vida e entender que vai viver daquela forma e que isso é uma condição para envelhecer melhor, para ter uma vida com mais qualidade. Exatamente. Ontem eu atendi uma paciente que ela disse, e ela é muito amiga da cunhada, e a cunhada super se cuida, e a cunhada tá preocupada que ela vai sofrer demais, que tá se cuidando demais, assim como ela. Disse, olha,
Será? Porque será que se cuidar vai fazer tu sofreres mais? Ou será que se cuidar vai fazer tu ficar mais feliz contigo mesma, com teu corpo? Tudo é uma questão de ponto de vista, né? Total. Eu, por exemplo, se quer me ver de mau humor é quando eu aumento de peso numa volta de uma viagem. Pode me ver de mau humor, entendeu? Sim. Enquanto eu não tiver no meu peso, que eu me sinto bem ideal. Então, para mim é mais difícil estar fora do peso do que abrir mão de certas coisas que eu gosto de comer. Sim. Né? Então é uma No dia a escolha. dia impacta muito mais. Exatamente. Ficar numa roupa apertada me incomoda mais do que ter que dizer não por uma sobremesa. Que E eu é gosto. incrível isso, assim, porque a gente vai aprendendo na prática realmente essas coisas e vai entendendo que é possível viver melhor tendo esses cuidados mínimos, né? Porque se a gente pensar numa alimentação saudável e escolhas que tu vai fazer no supermercado, em ter o cuidado de estar sempre com os exames em dia, e obviamente que recorrer também a um especialista no momento que sentir essa necessidade, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora. Não tem como na menopausa escapar de algum especialista, né? É fundamental. A gente justamente estuda, né, para oferecer o melhor para o nosso paciente, e hoje eu diria que eu estudo para oferecer o melhor para mim mesma também. O que já faz toda a diferença, né? Sentir na pele o que a paciente está sentindo. Hoje em dia eu estudo mais ainda, porque se eu abandonasse a medicina hoje, eu continuaria estudando para fazer o melhor para mim mesma. Assim. E eu continuaria vindo aqui. Que bom. Grace, muito obrigada. Eu acho que a gente teve uma conversa muito esclarecedora, assim, mas que precisa continuar, né? Porque eu acho que cada vez mais falar de um envelhecimento planejado, né, com qualidade, pra gente ter uma vida melhor. Quem é que não busca uma vida melhor? Com certeza. Né? E pra gente continuar fazendo tudo aquilo que a gente quer fazer até os 100 anos. Tá se falando muito nos centenários agora, entende? É realmente uma coisa palpável isso pra mim, me parece muito palpável. Muito. É. Vamos em busca disso, então. Então tá. Obrigada. Eu que agradeço.